Você consome produtos da estação? Os produtores de alimentos orgânicos incentivam a população a preferir o alimento fresco. Por isso, nós estamos aqui em uma fazenda associada à Proage para mostrar e conhecer mais sobre os legumes e raízes dessa época. E você confere ainda. Inverno também é tempo de florescer. Algumas espécies se adaptam ao clima mais ameno e a nossa reportagem vai mostrar algumas espécies que podem ser cultivadas em casa. A gente vai plantar azaleia, que é uma plantinha que gosta de sol, mas dá para cultivar em casa também, é isso? Sim, numa parte da varanda num apartamento que bata só pelo menos 3 horas de sol. Começa agora o Jacareí Rural. As estações interferem diretamente na plantação de produtos agrícolas e no inverno é importante saber o que consumir para nos manter aquecidos. Com a chegada do inverno, há um aumento no consumo de sopas e caldos. Por isso, nós estamos aqui em uma fazenda associada à Proage para mostrar e conhecer mais sobre os legumes e raízes dessa época. Consumir produtos da estação é essencial para quem quer garantir um alimento fresquinho e ainda economizar. Nesta época do ano, o consumo de vegetais folhosos cai, enquanto o dos legumes aumenta. Os produtores de alimentos orgânicos incentivam o consumo dos alimentos sazonais. Afinal, eles estão suculentos e cheios de nutrientes para fazer parte da nossa rotina. Eles contém o material energético mais forte, diferente das folhas que são muito mais fibras e contém muito mais água também. A sazonalidade pode variar de acordo com cada região. Aqui em Jacareí, por exemplo, nesta época do ano, é possível encontrar raízes como as cenouras e a mandioca, além de leguminosas como os milhos, bem frescos. Os legumes seriam uma variedade bem grande, com berinjela, o jiló, depois tem as raízes, que tem muito mais, né, que tem todas as batatas, batata doce, a batata inglesa, a baroa, tem a mandioca, lógico, né? E depois das leguminosas ainda tem o milho, que é bem típico da época também, né? E aí os feijões, que são os feijões normais, aqueles vários tipos, e tem o feijão vagem e a ervilha torta também, que que crescem bem nessa época do ano e ela é bem energética e é o que a gente precisa para essa época, né? Nesta fazenda de Jacareí, os produtos são orgânicos e, por esse motivo, possuem características diferentes daqueles que levam agrotóxicos. A principal delas é fazer muito bem à saúde e, por isso, o cuidado com o solo é essencial. O importante é o solo. Se o solo está sadio, a planta se desenvolve, ela fica forte e como nós pessoas, se a gente está sadio, a gente não fica doente. E é claro que com uma variedade de temperos e ervas como o tomilho, que é pouco usado, é possível usar na hora de preparar uma sopa ou um caldo para aquecer os dias de frio. Fazer uma sopa de batata, se você põe um açafrão e uma cenoura, ele tem um gosto. Se você põe um salsão e um tomilho, ele tem outro gosto. Se você mistura com, por exemplo, espinafre, ele tem outro gosto. Então, cada um pode variar. A gente tem que ter coragem de realmente experimentar fazer as coisas diferentes. Em Jacareí, é possível encontrar alimentos orgânicos nas feiras ou direto com os produtores através das associações. A dica é: sempre fique atento à necessidade do corpo por nutrientes. Importante é você ver a consistência do produto, ele tem que estar forte, ele tem que estar fresco. As folhas às vezes murcham um pouquinho, mas se a gente vê que elas estão bonitas, sem muitas manchas, é só pôr na água, depois na geladeira que elas voltam com viço, elas voltam realmente bonitas. E as outras tem que estar crocante, tem que estar bem durinhas.
Se a gente seguir o que o corpo pede, a gente anda direito. Se a gente está com vontade de comer uma berinjela ou uma cenoura, é porque o corpo está precisando disso, né? O clima tropical do Brasil favorece o cultivo de algumas espécies de flores, mesmo em temperaturas amenas. Apesar do frio, é possível ver o colorido de flores no inverno. O tempo de florescer não é só na primavera. Algumas plantas florescem o ano inteiro, já outras preferem o clima mais friozinho para desabrocharem e colorirem os dias mais secos e frios do ano, além de serem fundamentais para manter o equilíbrio dos ecossistemas por meio da polinização. A polinização é função das abelhas fêmeas, que são responsáveis por coletar pólen e néctar das flores. Durante o processo de colheita, espalham esses elementos de uma flor para outra, possibilitando a fertilização e reprodução das plantas. Então é importantíssimo a gente pensar nas flores como alimento para as abelhas. Não só as abelhas, mas também os beija-flores também se alimentam das flores, né? São diversos outros insetos que dependem das flores, que fazem a polinização, fazem esse rodízio entre elas e trazem muito mais nutrição para elas e acabam melhorando muito mais os ambientes. Assim como os alimentos, as plantas têm o momento certo para dar flores. Seguem a sazonalidade da própria vida, respeitando o tempo de germinar, crescer e desabrochar. Para quem tem relação com a terra, fica ainda mais fácil identificar e aproveitar cada etapa do crescimento. Baiano, educador ambiental no Viveiro Seu Moura, aprende todos os dias com os pequenos espetáculos da natureza. Hoje em dia, a gente cria um cachorro como um membro da família. E a planta, para mim, é como se fosse também. Ela tem que ter um contato, ela tem que ter a borrifação, a qualidade da terra. Todo dia é uma novidade, todo dia é um aprendizado. A natureza mostra tanta coisa, da formiga, do cair de uma folha. Se a gente for ver os detalhes pequenininhos, a gente se torna... Eu sou coadjuvante. O Brasil é um país tropical que não sofre com frio extremo na maioria das regiões. Por isso, em Jacareí, mesmo durante o inverno, tem brilho e cores nas ruas. Entre as espécies mais comuns estão as aleias, hibiscos e os imponentes ipês. O inverno é uma época atípica, né, para ver quando a gente vê flores, né, e ver esse crescimento das plantas, porque geralmente é o período que as plantas começam a soltar suas folhas, né, para se manterem vivas, né, elas deixam de gastar energia para conseguir se manter viva, para quando chegar a primavera conseguir florar de novo, né, e voltar a ser reluzente como sempre. São dezenas as espécies que se adaptam ao clima mais ameno. Entre elas estão as que podem ser cultivadas dentro de casa, em vasos, como, por exemplo, o lírio e alguns tipos de orquídeas. Para cultivar qualquer tipo de planta, inclusive as de inverno, alguns cuidados são essenciais: terra nutrida, luz solar e rega adequada. Nossa equipe teve uma aula de plantio. A planta escolhida foi a azaleia. A gente vai plantar a azaleia, que é uma plantinha que gosta de sol, mas dá para cultivar em casa também, é isso? Sim, numa parte da varanda de um apartamento que bata só pelo menos 3 horas de sol Por dia? Ok. Então a gente vai usar as pedras para fazer a questão da drenagem. A drenagem. Então vamos lá então. A gente coloca quanto mais ou menos? Dependendo do vaso grande e vaso pequeno. Geralmente uns 2 dedos. Como esse vaso é pequeno, ele... Isso. 2 casinhas de terra então. Aí Certo. vai depender do tamanho do vaso, né? Depender do vaso, que você não tem espaço, se ele for pequeno, você pode tirar um excesso. Esse aqui, né? De lateral. Então vou só repassar os passos. Pedra para fazer a drenagem, Sim. Um paninho de algodão se possível. A gente coloca um pouco de terra, serragem, coloca a mudinha. Sim. Cobre ela com terra, faz a primeira rega. Esse tipo de planta precisa ter 3 horas de sol por dia. No mínimo. Lembrar de sempre deixar ela com a terra umidificada e borrifar. É isso? Isso. Tá pronto? Tá pronto. É isso. A preservação da natureza pode começar dentro de casa.
seja com um vasinho pequeno ou um grande jardim. Especialistas afirmam que o contato com a terra, além de fazer bem para o meio ambiente, causa impactos emocionais positivos. Você pode ter sua horta dentro de casa, nos vasinhos, numas jardineirazinhas, num pallet. Eu acho que a gente começando a fazer essas pequenas coisas, a gente começa a mudar um pouco. A ponta de toda a história vai ser a natureza, vai ser a questão do plantio mesmo, né? Nosso alimento, nossa roupa, tudo vem do plantio. Como já dizia um famoso escritor português, se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Pois a primavera pode durar o ano todo. Basta olhar para o lugar certo. O Jacareí Rural fica por aqui, mas você pode conferir todas as nossas reportagens nas redes sociais da TV Câmara. É só acessar o YouTube e o Facebook. Eu fico por aqui, até a próxima!